Olá, seja muito bem-vindo a este nosso segundo dia do Congresso Online de Tomismo, a Nossa Fé e o Apostolado da Verdade. Ontem vocês foram propriamente apresentados a Santo Tomás, conheceram um pouco sobre a sua vida, suas principais obras. No dia de hoje, nós vamos conhecer um pouco o pensamento deste que é chamado Doutor Angélico numa perspectiva mais filosófica. Mas antes de apresentar para você o conteúdo desta nossa conferência, quero eu apresentar-me a você. Eu sou o Padre Gilberto Lombardo Júnior, da Diocese de Santo Amaro. Eu sou mestre e bacharel em filosofia pela Pontifícia Universidade da Santa Cruz, em Roma. E aqui no Brasil exerço atividade acadêmica sempre lecionando disciplinas filosóficas. Na Associação Maria Mater Ecclesiae do Brasil, eu sou professor de metafísica, teoria do conhecimento e lógica filosófica. E na Diocese de Santo Amaro, no Instituto São Boaventura, onde também sou diretor da Faculdade de Filosofia, eu sou professor ordinário de História da Filosofia Moderna e Contemporânea, Filosofia da Religião e Estética. Primeiro, é uma grande alegria estar aqui com você. Espero que essa nossa conferência possa acrescentar muito ao seu conhecimento. Talvez seja a primeira vez que você seja apresentado à Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Eu tenho uma grande alegria, um grande prazer quando uma pessoa se depara com a Suma Teológica pela primeira vez. Mais ou menos quando a gente ensina alguém a ler a Bíblia. Nós vamos comparar um pouquinho o método utilizado para a Bíblia e o método da Suma Teológica só para comparar uma com a outra e entender como o modo com que algo é escrito é importante para compreender o seu conteúdo. Então, vamos ao conteúdo da nossa conferência e seguir o plano desta nossa palestra. Aí está, então, o tema da nossa palestra, o método da Suma Teológica e a vocação do filósofo em Santo Tomás de Aquino. Então, o plano para essa nossa conferência é muito simples. Vamos dividi-la em duas grandes partes. Numa parte, nós vamos entender a vocação do filósofo, que é a primeira parte, e na segunda parte, vamos entender como a Suma Teológica foi escrita e qual a melhor forma de ler, abstraindo e compreendendo o seu conteúdo. Então, cada uma dessas duas grandes partes eu subdividi em três temas. Na primeira parte, nós vamos tentar compreender por que Santo Tomás é considerado o maior teólogo e também filósofo da história do cristianismo e da história da Igreja Católica. E aí nós vamos nos familiarizar com um texto propriamente dele, um texto muito conhecido, de uma obra muito conhecida, Suma contra os Gentios, livro 1, capítulo 1, onde ele fala sobre o ofício do sábio, ou a vocação do filósofo. E aí, já terminando a primeira parte e introduzindo a segunda, nós vamos falar brevemente sobre algumas sínteses teológicas que escreveu Santo Tomás. Escreveu 3 sínteses, mas nós vamos falar brevemente sobre uma, que é a Suma Teológica. Aí já entramos propriamente no seu conteúdo. A sua estrutura formal, o modo com o qual ela é dividida, escrita, o seu plano temático e o uso da filosofia na sua escrita, na sua abordagem, na sua reflexão. Em seguida, nós vamos tentar compreender como citar um tema da Suma Teológica, ou talvez até mais interessante e mais importante do que isso, quando eu estou lendo, por exemplo, um outro livro, muitas vezes, até uma encíclica do Papa Francisco, frequentemente vem citado algum trecho da Suma Teológica. Aí você vê uma citação semelhante a essa que está escrito aí no ponto 3, texto STH22. Como você encontrar isso lá na Suma Teológica? Então, você vendo assim, se você não tem familiaridade, você não consegue encontrar o texto. Então, nós vamos compreendendo a estrutura formal com que ela é escrita, nós conseguimos não apenas citar, como encontrar um texto também, mais ou menos como a Bíblia. Se você vê lá uma sigla, né? Jô 3,1-3, se eu nunca ouvi falar na Bíblia, eu não sei do que se trata, do Evangelho de São João,
capítulo 3, versículos de 1 a 3. Mas se eu já fui introduzido na Sagrada Escritura, eu sei que JO significa Evangelho de São João, aquele primeiro número 3 significa capítulo, depois da vírgula, os versículos. Então eu consigo chegar lá. E, ao final, colocando um pouco em prática todo esse arcabouço teórico que nós veremos ao longo desta nossa conferência, nós vamos ver mais um texto do próprio Santo Tomás, o texto que está aí citado, que é justamente a questão 27, artigo 1 da Secunda, que é uma das partes da Suma Teológica. Ok? Então, este é o plano que nós vamos seguir para esta nossa aula. Então, antes de mais nada, seguindo aí o esquema que propus para vocês, primeiro quero justificar para vocês o porquê escolhi este título para a nossa conferência. Primeiro porque eu compreendo que o método e a linguagem utilizada por Santo Tomás nos seus escritos resume não apenas a estrutura do seu pensamento, mas a sua própria filosofia. Santo Tomás nunca excluiu o aspecto sobrenatural, o aspecto da graça quando fala de fé, mas também nunca separou a racionalidade, né? a razão quando se reflete a respeito da fé. Então, para ele, a razão e a fé caminham sempre juntas. Este tema foi abordado recentemente pelo Papa João Paulo II na encíclica Fides et Ratio, mas não apenas por ele. Muitos outros papas abordaram o tema, como Leão XIII também, já no século XIX, ele propõe uma restauração dos estudos de filosofia cristã a partir de um resgate da filosofia tomista. Mas, a seu tempo, ele é considerado já muito grande porque ele teve o grande mérito de ser enciclopédico. Em que sentido? Grande estudioso que era, profundo conhecedor de todos os principais filósofos até o seu tempo. Sejam os gregos antigos, como Platão, Aristóteles e todos os outros, como também os árabes, como Avicena, Averroes, e aqueles do seu tempo. Então, ele aprofundava-se em tudo o que se dizia sobre aqueles temas teológicos e filosóficos, refletia a respeito dele, organizava, comparava o que um dizia em relação ao outro e depois ele mesmo desenvolvia o seu próprio pensamento. Então, esta forma de raciocinar muito organizada, muito sintética, concisa, certeira e profunda é propriamente o seu método e fez com que ele fosse sempre muito eloquente, muito perspicaz e por isso considerado também muito grandioso. Mas o que eu quero dizer com que o seu método exprime a sua própria filosofia? Porque para ele, como nós veremos daqui a pouquinho no texto da Suma contra os Gentios, o ofício do sábio é ordenar as coisas para a verdade e segundo o seu próprio fim. Então, uma pessoa não é autenticamente filósofa em Santo Tomás se não busca a verdade de cada coisa que busca conhecer. Então, para ele, seguindo Aristóteles, um filósofo que não está a serviço da verdade, um filósofo que não busca conhecer profundamente a verdade, o verdadeiro sentido de cada coisa, não é um sábio. Então, se alguém busca enganar ou usar técnicas retóricas apenas para persuadir, não é um autêntico filósofo. Então, quem é o sábio? Quem é o filósofo? Aquele que busca a verdade e ordena as coisas que conhece para o fim daquelas próprias coisas. Isso resume propriamente a vocação do filósofo. Aqui nós podemos resumir nisso toda esta primeira parte da nossa conferência. Então, para ele, a vocação do filósofo é ordenar as coisas para a verdade segundo o seu próprio fim. Mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais nisso, vendo o texto do próprio Santo Tomás. Ok? Antes ainda de olhar esse texto, você já vai se familiarizando aí, porque você vai verificar que Santo Tomás, como grande estudioso que era, ele não despreza
nenhum comentário, nenhum pensador importante predecessor a ele. Então, ainda que ele não concorde com o pensamento de algum filósofo, ele não ignora a sua investigação a respeito de um tema. Então, por exemplo, se ele vai refletir a respeito da eternidade do mundo, se o mundo começou a existir em algum momento, se o mundo é eterno, ele vai procurar saber o que diz todos os filósofos que ele conhece, predecessores a ele, aqueles que ele concorda e aqueles que ele não concorda. Isso mostra aí também a sua honestidade intelectual. Então, faz parte do seu método, como veremos na segunda parte da aula, ele dá primeiro a palavra ao seu oponente. Depois, ele aponta aquilo que ele discorda, contra-argumentando e solucionando a questão. Mas vamos deixar isso para o segundo tempo. Dito isto, né, a vocação do filósofo em Santo Tomás é ordenar as coisas para a verdade segundo o seu próprio fim. Nós vamos ver como ele escreveu isso e deixou isso num texto que ficou clássico e muito conhecido numa obra chamada Suma contra os Gentios. Antes de olhar o texto, quero dizer para vocês que esta obra Suma contra os Gentios foi considerada por muitos uma obra, tem a Suma Teológica, foi considerado por muitos uma Suma Filosófica de Santo Tomás. Mas isso não corresponde propriamente à intenção do próprio autor. Primeiro porque ele deixou escrito a sua intenção quando escreveu esta obra. Ele tinha dado um título que ele diz assim, que era uma obra para tratar das verdades da fé católica contra os erros dos infiéis. Então, para ele era uma obra propriamente de teologia. Mas por que ficou conhecida como uma obra de filosofia? Pelo modo racional, ordenado, conciso e sistemático com que ele aborda. E também pela forma com que ele tentou harmonizar todas as fontes que ele recebeu no seu tempo. Ele realmente é um grandíssimo pensador e verdadeiro sábio. Outra coisa muito interessante que nós vamos verificar, ele nomeia os filósofos que ele aborda. Mas quando ele se refere a Aristóteles, ele se refere apenas como o filósofo. Então, toda vez que você vê um texto de Santo Tomás de Aquino dizendo o filósofo, ele está se referindo a Aristóteles. E por que ele diz apenas o filósofo? Porque para ele é o seu grande mestre. Para ele, Aristóteles é o maior pensador, é o filósofo por excelência. Então, essa forma de se dirigir a Aristóteles é um verdadeiro tributo, uma reverência a um grande mestre. Muito bem. Aqui podemos já entrar no texto da Suma contra os Gentios. Existem muitas versões deste texto. Aqui eu vou usar a tradução da editora Eclésia. Talvez vocês encontrem outro texto aí pela internet. Eu estou utilizando essa aqui porque é do preço mais em conta em língua portuguesa. E é uma boa tradução do Alexandre Correia. Então tá logo no comecinho, são as primeiras partes. Então, no livro 1, capítulo 1. Então, transcrevi aí para que a gente possa acompanhar juntos. Isso exprime muito o modo com que ele entende a vocação do filósofo. Assim vai dizer Santo Tomás. Ele começa citando uma passagem da Sagrada Escritura que exprime propriamente o ofício do sábio. Está em Provérbios, capítulo 8, versículo 7. Diz assim: minha boca publicará a verdade e meus lábios odeiam a impiedade. Assim diz ele, no segundo parágrafo. A terminologia vulgar que o filósofo, aí vocês podem observar, ele se referindo a Aristóteles, diz ser conveniente respeitar ao se dar nome às coisas, preferiu em geral julgar como sábios aqueles que ordenam as coisas e as governam com habilidade. Ou seja, o filósofo é aquele que ordena as coisas, que sabe dar nome às coisas. Por isso, entre outras funções que os homens atribuem ao sábio, a de que pertence ao sábio ordenar
é proposta pelo filósofo, ou seja, entre todas as funções que se atribuem ao sábio, Aristóteles, e é a concepção que ele segue, entende que a função do filósofo, do sábio, é ordenar as coisas segundo a verdade e segundo o seu próprio fim. Ora, a regra do governo e da ordenação de todas as coisas que se dirigem para um fim, aí a noção de finalidade, deve ser assumida deste fim. Assim, cada coisa fica otimamente disposta, ou seja, fica disposta de um modo bom, enquanto se ordena convenientemente para o seu fim. Aqui o caráter de verdade. Então, uma coisa não pode ser boa se não está direcionada para a sua verdade. O homem não pode ser verdadeiramente bom se ele não vive como homem, se não vive excelente, de modo excelente como homem. Se o homem vive como um animal, ele não respeita a sua própria natureza, a verdade da sua essência, daquilo que ele é. Então, aqui já vem muito expresso o como Santo Tomás entende o ofício do sábio, visto ser o fim, o bem de cada uma. Continua ele. O nome de sábio é simplesmente reservado só para quem se dedica à consideração do fim do universo, que é também o princípio. Então, o sábio, o filósofo, é aquele que pensa na realidade, pensando sempre na finalidade das coisas. Ele busca a origem do que existe, mas sempre numa perspectiva da sua finalidade. Este é o sábio. Ele parte do senso comum, mas busca o sentido das coisas. Ele não se limita a olhar as coisas somente na perspectiva do senso comum. Ele se dedica, portanto, à consideração do fim, não apenas daquilo que ele observa, mas levando em consideração a finalidade do todo. Por isso, é próprio do olhar do sábio olhar toda a realidade segundo uma perspectiva de um fim universal. Por isso que ele é sábio. De onde afirma o filósofo, mais uma vez, referindo-se a Aristóteles, que pertence ao sábio considerar as altíssimas causas. Diferentemente do artesão, que diferentemente do político, diferentemente do militar, cada um desses tem a sua importância e o seu papel na sociedade, o filósofo, para Aristóteles, visão esta que segue Santo Tomás, é aquele que vai pensar as coisas segundo a razão de um fim, de uma finalidade que deve respeitar a natureza de cada coisa, olhando sempre uma perspectiva universal. Assim diz ele também. O fim último de cada coisa é intencionado pelo seu primeiro autor, ou motor. O primeiro autor e motor do universo é o intelecto, como mais além se verá. Convém, pois, que o fim último do universo seja o bem do intelecto, que é a verdade. Donde ser a verdade o fim último de todo o universo. Aí ele cita aqui o Evangelho de São João, citando, claro, Jesus Cristo. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Aqui nós podemos pensar duas coisas em relação ao ofício do sábio. Fica muito evidente. Primeiro, esse aspecto de verdade, de racionalidade, está muito presente no ofício do sábio. Por quê? Se ele quer conhecer a natureza de cada coisa numa perspectiva de verdade, a sua razão é o instrumento para que ele possa conhecer aquela coisa. E de que forma ele vai conhecer esta coisa? Pensando na sua natureza em razão do seu fim. E se ele quer conhecer a finalidade de cada coisa, então ele tem que pensar na origem desta coisa, porque, por exemplo, a melhor forma de você... Suponhamos que você tem uma edificação, um prédio, e este prédio está com um problema na estrutura lá, o prédio rachou. Qual a melhor maneira de você consertar? Você procura um engenheiro que construiu aquele prédio,
você tenta lá ver a planta do que ele fez para entender aonde está o problema na estrutura. Então, qual a melhor forma de conhecer a finalidade universal de tudo aquilo que existe? Tentando captar a mente da sua origem ou do seu criador. Então é por isso que o sábio deve guardar uma estreita relação, o quê? Com a origem de cada coisa. Por isso, o sábio deve estar em constante contato com o autor de tudo aquilo que existe, ou o seu primeiro motor. Diferentemente de Aristóteles, Santo Tomás conhece a revelação cristã. E ele sabe que este Criador, este primeiro motor, é Deus. E por isso ele faz referência ao próprio Cristo quando cita aí o Evangelho de São João. Então, eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E vai dizer ele, esclarece também o filósofo, sempre filósofo com F maiúsculo, referindo-se a Aristóteles, que a filosofia primeira é a ciência da verdade, não porém de qualquer verdade, mas daquela verdade que é a origem de toda a verdade. Bom, pensando ainda nesta primeira parte da nossa aula, o que é importante, o que eu gostaria que você compreendesse? Que para Santo Tomás, o ofício do sábio, a vocação do filósofo, está intimamente ligada a quê? A verdade. Alguém só é autenticamente filósofo quando busca a verdade, quando está a serviço desta verdade. E principalmente quando ele ordena todo o seu conhecimento de acordo com a finalidade daquilo que ele conhece. Então, esta, respondendo a primeira pergunta, o primeiro argumento do título desta nossa conferência, é essa. A vocação do filósofo em Santo Tomás é ordenar, classificar, conhecer as coisas, mas não de qualquer forma, de forma verdadeira, e direcionar tudo aquilo que conhece de modo verdadeiro e de acordo com a sua finalidade. Ok? Então, aí já nos familiarizamos um pouco, já conhecemos um primeiro texto de Santo Tomás, muito conhecido e muito importante, que é a Suma contra os Gentios. Muito bem. Então, indo para a última parte, aliás, mais uma coisa importante a considerar do pensamento filosófico de Santo Tomás, e é importante pensar isso porque este paradigma foi rompido na modernidade. Santo Tomás acreditava o seguinte, que o sábio, o verdadeiro sábio, deve cultivar uma devoção, um respeito e honestidade intelectual pelos sábios que o precederam. Ele usa uma imagem para isso muito interessante. Ele diz que se você quer enxergar as altas montanhas, as altas colinas, a melhor forma de fazer isso não é olhando para o alto da sua própria estatura, mas subindo no ombro dos gigantes, porque você vai enxergar a partir da estatura dele mais a sua própria estatura, ou seja, você absorve tudo aquilo que ele investigou e avança na sua própria investigação também. E é uma forma de honestidade intelectual também porque valoriza o que o outro estudou. E por que isso foi deixado de lado? Vamos pensar, por exemplo, em Descartes. René Descartes, com certeza todos já ouvimos falar de René Descartes, pelo menos quando estudamos matemática no ginásio, no ensino médio, o sistema cartesiano. Ele é um grande matemático. Autor daquela frase muito conhecida, penso, logo existo. Tem uma obra muito conhecida de Descartes, chamada Discurso do Método, onde ele diz exatamente o contrário do que disse Santo Tomás. Ele diz que se você quer conhecer a verdade de uma coisa, você tem não que partir de onde pararam os seus predecessores. Diz ele que é o contrário, você tem que se despojar de tudo aquilo que os seus predecessores conheceram a respeito daquilo. Por quê? Porque aquilo contamina o seu pensamento. Então você já vai com um olhar viciado para aquela coisa. Na teoria pode fazer algum sentido.
esta tese cartesiana? Você pensa, bom, realmente, e está muito na moda isso hoje em dia, para eu conhecer alguém eu tenho que ir sem nenhum preconceito. Se eu já vou com um preconceito do que me disseram daquela pessoa, eu não vou conhecer bem aquela pessoa. Mas será que isso é verdade? Se alguém quiser me conhecer, por exemplo, e perguntar de mim para minha mãe, né? Como é lá o Padre Gilberto? Ah, ele tem um temperamento assim, ele gosta de tal comida, ele costuma estar mais alegre com tais situações, ele torce para aquele time de futebol. Ok, essas informações predispõem, é verdade, o seu conhecimento sobre mim, mas não determinam, porque depois dessas informações, você vai ter o seu próprio contato comigo e pode me conhecer. E aí confirmar ou não aquelas informações que você recebeu. Então, de modo prático, na teoria, a tese cartesiana parece coerente, porque parece de um princípio assim de você não cair num discurso que seja enviesado, viciado, mas na prática isso é sempre impossível. Até porque eu só posso conhecer alguém, uma coisa, uma realidade, qualquer realidade, pensando esta realidade a partir da minha língua, por exemplo. A língua é o código necessário para eu pensar. Então, eu e você, quando estamos pensando agora estamos pensando esta aula em língua portuguesa, por exemplo. Então, o código necessário para compreender essa aula é a língua portuguesa. Então, se nós não compreendemos língua portuguesa, nós não conseguimos nos comunicar. E a própria língua portuguesa traz um conteúdo. Então, é impossível me despojar completamente disso. Então, o método cartesiano, por um lado, na teoria é muito bonito, mas na prática ele é impraticável, porque eu nunca consigo me despojar totalmente de tudo aquilo que eu já conheço ou que eu ouvir falar para conhecer uma coisa. Aristóteles, ao contrário, e Santo Tomás, seguindo Aristóteles, diz o quê? Eu parto sempre do senso comum, aquilo que todo mundo conhece. A minha primeira experiência de conhecimento da realidade é aquilo que eu capto através dos meus sentidos, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu sinto, aquilo que eu falo. Depois sim, eu abstraio, eu aprofundo, mas a minha primeira experiência de conhecimento é o senso comum. E por que dizer tudo isso? Porque Santo Tomás cultiva esta reverência aos antigos, aos seus mestres. Por isso que na Suma Teológica você vai encontrar muitas citações de Platão, de Aristóteles, de Parmênides, de Avicena, enfim, todos os grandes filósofos da Sagrada Escritura vai aparecer e muito nas Sagradas Escrituras. No discurso do método, René Descartes vai dizer o contrário. Além de se despojar-se, né, para poder conhecer alguma coisa, ele vai dizer que a melhor forma, depois que você despojou, é dividir tudo em partes pequenas para depois conhecer as coisas. Bom, antes de entrarmos um pouquinho mais no método da Suma Teológica, eu queria dizer o seguinte, a respeito desse ceticismo em teoria do conhecimento, nós dizemos que esse despojar-se, esse não tirar uma conclusão precipitada é um ceticismo. Existem duas formas de ceticismo. É claro que Santo Tomás não é um tolo. Existe um ceticismo que nós podemos dizer que é metódico e um ceticismo absoluto. É verdade, vamos pensar num exemplo prático. Eu quero conhecer uma pessoa. Bom, eu não quero ter um preconceito em relação a ela, não quero ter uma opinião definitiva, fechada e formada a respeito dela. Então, eu deixo essa minha opinião aberta. Então, se alguém me diz que essa pessoa é muito boa, muito virtuosa, ou muito ruim, muito egoísta, eu deixo essa opinião em aberto. No entanto, eu parto dessa perspectiva para conhecer aquela pessoa. E ao final da minha experiência com aquela pessoa, eu volto àquela informação e comparo ou não. Então, quando eu me disponho a conhecer algo ou alguém, eu posso utilizar o ceticismo como um método, ou seja, inicialmente eu não tenho uma opinião formada. Então, por exemplo, se alguém me disse que a Suma Teológica é muito difícil de conhecer,
olha, não adianta, esse texto é muito difícil, está ultrapassado. Muita gente estuda filosofia hoje em dia e não estuda Santo Tomás, não, é um autor já ultrapassado, medieval, né, Idade das Trevas. Isso é um preconceito. Eu posso partir de um ceticismo bom. Deixa eu estudar primeiro, né? Depois eu tiro uma concepção. Eu posso até começar com uma visão assim, puxa, isso aqui deve ser meio difícil, deve ser chato de estudar, mas vou estudar, né? Vou aprofundar aquele conteúdo. Ao final do meu estudo, vou verificar se aquela informação que eu tinha era certa ou não. E como eu começo? Não do nada. Posso começar, talvez, lendo algum autor que eu já conheço, talvez ver algum vídeo de algum filósofo, algum professor que eu conheço que comenta aquela obra, que me explique um pouquinho o pensamento. Assim, é o que você está fazendo ao ler esse congresso. Talvez você nunca tenha lido um texto da Suma Teológica. E depois de ver essa conferência, você vai ter essa curiosidade de ler, olha, puxa, não era tão difícil assim. Ou não, ou o contrário, nossa, é mais difícil do que eu pensava. Então você parte de um ceticismo como um método, mas depois você tira a sua conclusão. Agora, se eu sou um cético absoluto, esse é um teimosismo. Né? Este sim é preconceituoso. Ele parte de uma concepção fechada e ele não está disposto a mudar de opinião lá na frente. Só que o cético, por si só, ele é tautológico, ou seja, ele tem uma premissa que nega a sua própria conclusão. Porque o cético, em última instância, vai dizer o quê? Não é possível conhecer a verdade sobre nada. Por quê? Se a verdade existe, ela não pode ser conhecida. Ora, se esta premissa é verdadeira, a própria conclusão também é falsa. Porque se isso é verdade, então por que eu estou dizendo? Já que eu não posso conhecer. Então, quando eu começo a investigação, e esse é o princípio do saber, é claro que eu posso não ter uma opinião definitiva e formada a respeito daquilo. Ter a curiosidade, o desejo de conhecer. Mas por que não seguir o método tomista, né? Partindo de onde pararam os sábios? Respeitando, portanto, o caminho que eles fizeram. E assim também caminha a ciência. Já pensou se agora estamos em meio a esta pandemia? Então, imagina você que uma vacina tem 50% de eficácia. E alguém quer produzir uma vacina que tenha 100% de eficácia. Ok, alguém pode começar a pesquisar a partir dessa que produziu 50% ou 60% para produzir uma que chegue ao 100%. Não precisa começar necessariamente do zero. Né? E seguindo propriamente esse tributo aos mestres, eu sempre me lembro de... Eu tive muitos professores a quem eu cultivo um grande carinho, quase assim como Santo Tomás em relação a Aristóteles, que foi o seu grande mestre como pensador. Eu tive o privilégio e penso a responsabilidade também de ter tido aula com o professor Luiz Clavel. O professor Luiz Clavel foi presidente da Academia Tomista do Vaticano por mais de 25 anos. Autor de muitos livros, muitos artigos, muitas obras. Dá um Google lá no nome dele, Luiz Clavel, Clavel com 2 L's no final. E realmente um verdadeiro sábio. E eu me lembro que logo no meu primeiro semestre, nós tivemos uma matéria com ele de estudos de textos medievais. E o primeiro texto que nós estudamos foi o texto da Consolação da Filosofia de Boécio. Ele pediu que a gente lesse o texto e fizesse um resumo de uma página. Entregamos lá o resumo e cada um escreveu lá o que entendeu, o que não entendeu, muito bem. E ele deu lá as notas. Né? Então as notas foram muito altas. 8, 9, 10. Todo mundo ficou feliz. Né? Eu, pelo menos, tinha lido a primeira vez aquele texto. E, ao longo da aula, ele partia dos nossos resumos. Então, aqui, o Gilberto comentou que tal ponto, isso, e isso nos leva a refletir sobre isso, aquilo e tal. Então, ele partia de onde estávamos para poder avançar. E assim seguia. Me lembro muito bem que no último dia de aula daquele semestre, o professor Clavel fez com que nós nos deparássemos com os resumos que fizemos nas primeiras aulas.
e pediu que nós lêssemos, né? Leiam vocês os próprios resumos. E me lembro bem que a gente lia os textos, e aí a gente já tinha passado um semestre inteiro lendo grandes autores, nos familiarizando com obras clássicas, ordenando o nosso pensamento de um modo mais metódico, aprofundando o texto. A gente viu que a gente tinha lido aqueles textos, de um modo muito amador, de um modo que não era de um professor, de um modo que não era de um filósofo. E, no entanto, a nota era alta. E aí ele dizia justamente isso, para explicar para a gente o método tomista. Que se ele fosse aplicar o mesmo critério do final do semestre e do começo, nenhum de nós quereríamos ter avançado no conteúdo daquele semestre. Mas naquele momento era o que éramos capazes de compreender, porque ele partiu do conhecimento que nós tínhamos. Evidentemente que depois, quando tivermos outras matérias com ele, ele exigiu um pouco mais no começo. De fato, fui ter com ele outra matéria depois no último ano, e aí ele exigiu um pouquinho mais do nosso conhecimento. Outros dois professores que me lembro bem tinham o mesmo método, o professor Juan José Sanguinetti e o professor, esse argentino também, pode dar um Google aí, escreveu muitas obras de lógica, de cosmologia e de neurociência, e o professor Steven Brock, grande tomista também. Me lembro que nas aulas estávamos nos familiarizando tudo com esses textos, com esses métodos. Eles faziam pergunta que a gente não entendia. E às vezes a gente dava uma resposta que hoje, me lembro, não tinha nada a ver a resposta. No entanto, ele sempre procurava dar um jeito de salvar alguma coisa do que falamos naquela resposta para dizer, olha, faz sentido o que você está falando. Porque ele era o mestre, porque ele conhecia as coisas a partir da verdade em razão do seu fim. Porque o verdadeiro sábio, quando conhece a finalidade de uma coisa e a verdade, ele sabe conduzir o pensamento para a verdade, não apenas apontar o erro. Então, já que estamos falando do método tomista, faço eu aqui questão de fazer o tributo a 3 desses que foram meus mestres, meus professores, com quem tive o privilégio de estudar 3 deles, né, para que você possa também conhecer, e quem sabe tem muitos textos deles em espanhol, para quem lê em espanhol, italiano e inglês também. Professor Luiz Clavel, Luiz com 2 L's no começo e 2 L's no final, no Clavel. Professor Juan José Sanguinetti e Esteban Brock. Bom, tudo isso é historinha, mas que resume de alguma maneira tudo, né? Porque resume todo o método tomista. Assim, nós podemos entrar na segunda e última parte da nossa conferência de hoje, onde nós vamos falar do método e estrutura da Suma Teológica. Você vai ver que não é difícil, é fácil. Ao final desta conferência, eu tenho o objetivo que você esteja familiarizado com a Suma Teológica e, quem sabe, queira ler um pouquinho mais, conhecer um pouco mais para que a gente coloque em prática o tema deste nosso congresso, né, que é a nossa fé e o apostolado da verdade. Tenho certeza que você vai conhecer muito mais Santo Tomás. Vamos lá, seguimos em frente. Então vamos à estrutura formal da Suma Teológica. Bom, antes de mais nada, quero dizer para você o seguinte, que em língua portuguesa nós temos... eu conheço 2 traduções muito boas, que é uma da Edições Loyola, uma de capa verde, se não me engano são 9 volumes, só que ela é mais cara. Ela é a melhor tradução, porque foram vários estudiosos, um trabalho coordenado pelo Frei Carlos Josafá, um grande tomista, mais 20 especialistas, um trabalho, ali traz o texto original em latim, em português e também comentários que ajudam a compreender, só que é um pouco mais caro o volume inteiro, né? Tá aí por volta de R$ 1.500. E tem uma outra edição, que é a que eu tenho aqui, da editora Eclésia, né? Você vai encontrar por 1/3 deste preço. Também uma tradução muito boa, um pouco inferior em relação, na minha opinião, à da Loyola, coordenada pelo Alexandre Correia, mas um texto também muito bom. Eu trouxe para essa nossa aula o texto de uma versão que está disponível na internet em PDF.
de modo gratuito, para que todo mundo, ao final dessa aula, possa colocar em prática um pouquinho do nosso conteúdo. Ainda que, devo dizer, não é uma tradução das melhores, contém alguns erros ali, até de língua portuguesa, às vezes um pouco complicado. Porém, para quem está se familiarizando, é mais do que suficiente. Mas à medida que você for aprofundando e tiver condições, você pode, por que não, comprar aí uma dessas duas versões da editora Eclésia ou da Edições Loyola. Mas para que seja assim acessível a todos nós, na continuação desse congresso, quem sabe você possa dar um download aí. No final eu indico também o site para você. O que mais nós podemos falar aí ainda sobre a Suma Teológica? Bom, ela faz parte de uma daquelas três grandes sínteses teológicas de Santo Tomás. Foi a última grande obra de Santo Tomás, ela não foi terminada. Na verdade, ela foi terminada por um dos seus discípulos, um colaborador íntimo de Santo Tomás, dizia ele que seu sócio. Muitos acreditam que foi ele que terminou ali os escritos, complementando com outros escritos que Santo Tomás tinha feito na sua juventude. Este seu sócio chamado Reginaldo de Piperno, mas também não se tem totalmente comprovação a respeito disso. Bom, recebe esse nome Suma porque ali é enciclopédico, é um resumo de todas as grandes verdades da fé católica, como nós veremos agora. Então vamos entrar propriamente na sua estrutura formal. Vamos lá. A Suma é dividida em três partes. Essas três partes são chamadas prima pars, em latim significa primeira parte, segunda parte e tercia pars, ou terceira parte. Porém, a segunda parte é subdividida em duas. Então se chama, a segunda parte tem duas partes, que é a prima secunda e segunda secunda. E a terceira parte, que está incompleta, é chamada de supplementum. Então, na verdade, elas são três grandes partes. Mas como a segunda parte está dividida em duas, nós podemos dizer que são 5. Como se cita? Aí está no seu slide aí do lado direito, né? Sempre com algarismo romano é a primeira forma de citar. Quando você vê lá o algarismo romano 1, está se referindo à primeira parte. Quando você vê lá 1, 2, é a segunda parte, primeira parte, a chamada prima secunda. Depois, quando você vê 2, 2 em algarismo romano, a segunda parte, segunda parte. Quando você vê somente o número 3, terceira parte. E depois ainda a parte que foi adicionada por último, que é o suplemento. Então, são três grandes partes, mas que deu, na verdade, 5 partes. Ok? Vamos em frente. Ao conteúdo. A primeira parte são 119 questões. Qual é o conteúdo dessas partes? A primeira parte trata propriamente de Deus, os anjos e os homens. Nós sabemos que a Sagrada Escritura traz muita coisa sobre os anjos espalhada ao longo de seus livros. Por que ele foi chamado Doutor Angélico? Porque na Suma Teológica ele fala muito bem sobre os anjos, resumindo e organizando toda a revelação cristã a respeito dos anjos. Por isso ele ficou conhecido também como Doutor Angélico. Então, a primeira parte, e para quem estuda filosofia é que mais se estuda, né, trata nesta ordem: Deus, os anjos e os homens. A primeira parte da segunda parte, chamada prima secunda, trata dos atos humanos, é um tratado de ética, né? As paixões da alma, as virtudes, os vícios. Tem um tratado ali sobre lei. Quem estuda direito estuda bastante Santo Tomás, e um tratado da graça. A segunda, que é a segunda parte da segunda parte, traz um tratado sobre as virtudes teologais e as cardeais, e todas aquelas que derivam dessas grandes virtudes. A terceira parte e o suplemento fala propriamente dos conteúdos da fé. Fala sobre Cristo e a vida de Cristo, a encarnação do Verbo, e depois sobre cada um dos sacramentos, e por fim sobre a ressurreição de Cristo. Como ele não terminou a obra, acredito então que o Piperno, o que ele fez?
ele pegou alguns comentários de Santo Tomás a respeito das sentenças de Pedro Lombardo e acrescentou, né, ficou como um suplemento ali para concluir a Suma Teológica. Bom, antes de mais nada, por que é importante você conhecer tudo isso aqui? Tá? Não é frescura, não. Por exemplo, quando você vai ler a Bíblia, você precisa de alguns conhecimentos prévios, senão você não consegue compreender. O que você precisa saber para ler a Bíblia, por exemplo? Você precisa saber, em primeiro lugar, que a Bíblia não é um único livro. Inclusive, a palavra Bíblia, em grego, significa coleção de livros. Então, na verdade, a Bíblia são muitos livros, mais de 70 livros. Esta é a primeira coisa que você tem que saber. Aí você vai saber que a Bíblia possui uma grande divisão, que é Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, a Bíblia, tudo que você encontrar nela vai ter essa grande divisão. Os livros do Antigo Testamento e os livros do Novo Testamento. Com isso você já sabe muita coisa. Depois você precisa saber quais são os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Para você saber um pouco mais ainda, você tem que saber o que é um capítulo e um versículo. Aquele número grande representa um capítulo, aqueles números pequenos, um versículo. Se você quiser saber mais ainda, você tem que conhecer quais são os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque se alguém falar para você, procura lá Provérbios capítulo 8, versículo 7. Se eu não sei se está no Novo ou no Antigo Testamento, fica mais difícil procurar. Mas se eu sei que Provérbios está no Antigo Testamento, eu vou direto lá para o Antigo Testamento. Se eu quiser conhecer mais ainda, eu posso saber, por exemplo, o que é um gênero literário, o que é um gênero histórico, o que é um gênero sapiencial, o que é um livro devocional. Quanto mais informações eu tenho sobre a Sagrada Escritura, tanto mais eu conheço a Sagrada Escritura. Por isso que para a Suma Teológica, eu começo explicando para você essa estrutura que nós acabamos de ver. Vamos recordar então? Voltando aqui, você já sabe que ela é dividida em 3 partes. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Sendo que a segunda parte foi subdividida em 2. Prima segunda, segunda segunda. E a terceira parte foi acrescentada um suplemento. Então, no total, são 5 partes. Nós sabemos que a primeira parte são 119 questões que trata Deus, os anjos e o homem. A segunda parte, primeira parte, trata atos humanos, paixões da alma, virtudes, vícios, lei e o tratado da graça. A segunda parte, virtudes teologais e cardeais. Podemos dizer que é um tratado das virtudes. A terceira parte, Cristo e os sacramentos. E o suplemento termina os sacramentos e trata da ressurreição de Cristo. Ok? Dito isto, vamos adiante. Bom, cada parte, aqui, já trouxe aqui uma citação para você se familiarizar aí. Cada parte é dividida em seções, que são chamadas de questiones. Essas questiones são, na verdade, argumentos. Então eu trouxe aí para você ver 2 questões da primeira parte da Suma Teológica, que é a parte que trata sobre o homem, questões da alma humana. Então aí, questão 75 e questão 76, tá certo? Então, do que trata a questão 75, você está vendo aí da alma em si mesma. Então, o que é uma questão na Suma Teológica? É um argumento. Qual argumento? 75. Da alma em si mesmo. Ok? Cada questão, ou question, contém artigos. Geralmente é mais de um artigo e menos do que 10. Em cada questão, né, quando muda uma questão, recomeça a contagem do artigo. Então aí você tem questão 75, tem 7 artigos. Aí vai para a questão 76. A questão 76 tem mais 8 artigos, tá bem? Então, como que se cita o artigo? Com a letrinha A seguida do número. Então, a questão vem representada aí com a letra Q, né? O número dela, e o artigo A, ponto,
o número. Então aí nós já temos um exemplo. Ó. Como que se cita a Suma Teológica, já dessa parte da nossa aula. Exemplo, STH significa Suma Teológica. O algarismo romano que está aí na frente, 1, significa, portanto, que é primeira parte. Então, quando você vê isso, você já sabe. Está se referindo à primeira parte da Suma Teológica. Que questão? Qual questão? 75. Então, vou lá na primeira parte, direto para a questão 75. Qual artigo que eu quero ler? O artigo número 7. Do que se trata? Se a alma e o anjo são da mesma espécie. Então, lá, Suma Teológica, primeira parte, questão 75, artigo 7, trata disso. Se a alma e o anjo são da mesma espécie. Aí, do seu lado esquerdo do slide, você vai ver aí que está na página 620. Esta é a versão gratuita que você pode baixar na internet, ok? Vamos nos familiarizando ainda mais. Aqui tem uma foto para você da edição da Eclésia, ok? Bom, apenas um exemplo. Cada questão possui uma estrutura muito regular. Todas as questões seguem a mesma estrutura. Então, é muito fácil. Tá? Todas as centenas de questões da Suma Teológica seguem essa estrutura. Por isso é muito fácil de ler. Quem disse para você que era difícil, uma linguagem muito difícil? É claro, a linguagem é filosófica, muitas vezes vai ter termos ali que você não vai entender, tudo bem. Mas muita coisa você vai entender, sem dúvida nenhuma, porque o método dela é sempre muito regular. Olha só que interessante. A Suma Teológica, quanto o Santo Tomás escreveu, ele tinha a intenção de escrever para principiantes. Olha só. É verdade que eram principiantes com algum conhecimento prévio de filosofia. Naquela época se estudava muito filosofia. Por isso ele cita muitos filósofos, não é? E ele é muito enciclopédico. Na época não tinha Google, né? Então as pessoas liam muito mais. Mas a estrutura é sempre essa. Então a questão nós já sabemos, vem cada artigo. Cada artigo tem essa estrutura aí, olha só. Então, esse artigo terceiro, ó, o site que você encontra essa versão gratuita é esse que aparece aí, ó. sumateologica.files.wordpress.com. Mas se você der um Google lá, Suma Teológica PDF, já vai aparecer diversos sites que você pode baixar gratuitamente essa versão aí. Então, ele traz sempre, cada artigo, um argumento, uma tese. Nesse aí, se crer, é necessário a salvação. O terceiro artigo discute-se assim: parece que crer não é necessário a salvação. Santo Tomás sempre começa dando a palavra ao seu opositor, alguém que pensa contrariamente a ele. Quase sempre é assim. Então ele sempre vai começar, parece que. Quando ele começa assim, quase sempre a conclusão vai ser o contrário. Então ele começa dando a palavra àqueles que dizem o contrário do que ele diz. Então ele traz os argumentos daqueles que dizem. Então aí qual que é a tese? Se crer é necessária a salvação. Qual é o argumento? Parece que crer não é necessária a salvação. Então ele vai trazer aí 3 argumentos que demonstram que crer não é necessária a salvação. Um por um. Depois ele traz um argumento só em contrário, que nesse caso aí é da Sagrada Escritura. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, 3 argumentos que dizem que a fé não é necessária à salvação e um que diz que ela é necessária à salvação. Veja só, ele contrapõe autores que dizem uma coisa, autores que dizem outra. Então ele vai dizer aí, talvez, o número 1. Aristóteles diz assim, mas Platão dizia assado, Avicena dizia assim, Parmênides dizia assim. Isso nos diversos artigos. A Sagrada Escritura diz assim. Depois o que ele faz? A solução. Ele apresenta a solução do problema, a visão peculiar e particular dele. Depois que ele deu a solução, o que ele traz? A resposta a cada uma das objeções que ele levantou anteriormente. Então, se tinham 3 objeções, ele refuta cada uma delas. Resposta à primeira objeção, resposta à segunda, resposta à terceira. Aí que você tem também uma foto aí da edição da Loyola, ok?
É sempre este o método. A Suma Teológica segue sempre essa estrutura. Tem um conselho que eu gostaria de dar para você para ficar mais fácil. Eu costumo fazer sempre assim nas aulas com os meus alunos. Lemos uma questão, quando já vemos o título, parece que crer não é necessária a salvação. A gente já direciona nossa mente para o pensamento do autor. Bom, provavelmente ele vai dizer o contrário. A gente lê os argumentos que ele discorda, lendo os autores. Então, assim diz Parmênides, assim diz Aristóteles, assim diz Platão, tal. Antes de ler a solução, eu costumo fazer assim. Eu vou direto para as objeções, para ver como Santo Tomás refuta o argumento de seus opositores. Porque se eu entendi a refutação, muitas vezes eu já intuí a solução que ele apresenta ao problema. Fica mais fácil. É o conselho que eu dou para você. Assim me parece muito mais fácil. Ok? Bom, como eu disse para você, nós terminaríamos esta videoconferência, esta nossa aula, tentando colocar em prática todo o conteúdo. E como nós vamos colocar isso em prática? Nós vamos ler um texto da Suma Teológica, para que você possa se testar. Testar o quê? Se você já está capaz de ler um texto teológico de um modo filosófico, ou seja, ordenando o seu pensamento, direcionando de modo conciso, de modo ordenado, de modo verdadeiro, direcionando para uma finalidade específica. E, é claro, se você consegue, primeiro, encontrar um texto da Suma Teológica e compreender. Devo dizer para você, é verdade, que se você vai encontrar temas lá na Suma Teológica que vai te parecer muito difícil inicialmente. Só que, se você não é um estudante de filosofia ou de teologia, talvez você não precisa ler lá um tratado sobre a eternidade de Deus. Mas por que não ler lá o tratado sobre as virtudes? Por que não ler lá a terceira parte que fala sobre os sacramentos? Por que não ler o texto que nós vamos ler agora, que fala sobre a virtude da caridade? Com certeza é um patrimônio riquíssimo da nossa fé. Papa João Paulo II nos convida a relembrar, a redescobrir o valor de uma filosofia autenticamente cristã. É verdade que nós não vamos reproduzir apenas como se fôssemos fotocópias ambulantes o pensamento de Santo Tomás. É missão nossa, como filósofos, como cristãos, readaptar a linguagem tomista com uma linguagem nova, contemporânea, atual, que atenda às necessidades e a reflexão e os temas da nossa vida cotidiana. Mas, sem dúvida nenhuma, conhecer o que dizem os sábios da antiguidade. O que esses grandes santos, esses grandes pensadores, também os que pensam contrariamente a nós, pensam a respeito do mundo, da nossa vida, da nossa fé. Com certeza essa reflexão se torna mais madura, mais profunda. E fazer isso, é claro, sempre de um modo ordenado, de um modo racional. Sempre, é claro, lembrando, quando falamos de fé, não podemos jamais prescindir da graça. Porque no final das contas, o sábio, como disse lá no primeiro tempo da nossa aula, é aquele que conhece as coisas na perspectiva de um fim. E a melhor forma de conhecer a finalidade de uma coisa é conhecendo do coração daquele que é o autor de tudo, que é o próprio Deus. Dito isto, vamos então finalmente ver se aprendemos alguma coisa. Vamos então ao texto da Suma Teológica. O texto que eu escolhi para vocês é um texto bem simples, tá? Então, a questão 27, tá bem? Artigo 1º. Então, de qual parte, padre? Suma Teológica, segunda, questão 27,
Artigo 1. Vamos voltar lá para o índice para ver como estava citado. Olha aí, tá? No último tópico aí aparece para você. Tá vendo? STH, Suma Teológica, Secunda, então você já sabe que é a segunda parte da segunda parte, questão 27, artigo 1. Você vai direto lá para a segunda parte, questão 27, artigo 1. Assim diz, o tema do artigo: se é mais próprio da caridade amar ou ser amado. O primeiro discute assim. Quem é esse primeiro? O primeiro artigo. Parece que é mais próprio da caridade ser amado que amar. Aí ele vai trazer 3 argumentos que dizem isso, que é mais próprio da caridade ser amado do que amar. Bom, nós já aprendemos quando ele diz parece, provavelmente é o contrário disso. Então nós já somos inclinados a direcionar o nosso pensamento a pensar que a caridade é o contrário, consiste mais em amar do que ser amado. Mas ele traz argumentos que dizem o contrário, que é mais próprio da caridade ser amado do que amar. Os argumentos que eles traz nessa época vêm aqui. Primeiro, pois os melhores têm maior caridade. Ora, os melhores devem ser mais amados. Logo, mais próprio da caridade é o ser amado. Segundo, demais. O que existe mais frequentemente parece ser mais conveniente à natureza e, por consequência, melhor. Ora, como diz o filósofo, aqui ele está citando Aristóteles, né? Lembra que quando ele fala filósofo com F maiúsculo é Aristóteles, são muito mais os que querem ser amados do que os que querem amar, sendo por isso muitos os amantes da adulação. Logo, melhor é ser amado que amar. Por consequência, mais conveniente a caridade. E terceiro argumento, uma causa tem maior plenitude de ser do que o efeito. Ora, por serem amados os homens, amam. Pois, do dizer de Agostinho, que ele cita Agostinho, né, o sábio que ele cita Agostinho, nenhum estímulo para amar é maior do que prevenir, amando. Logo, a caridade consiste mais em ser amado do que amar. Então ele traz 3 argumentos aí que parece fazer valer o argumento de que é mais próprio da caridade ser amado do que amar. E traz apenas um, veja só, que diz o contrário. Mas em contrário diz o filósofo, ele traz o próprio pensamento de Aristóteles. A amizade consiste mais em amar do que ser amado. Ele está citando aí um texto da Ética Nicômaco de Aristóteles. Ora, a caridade é uma espécie de amizade. Logo, insiste mais em amar que ser amado. É um argumento que refuta todos os outros. Antes de você ler a solução, qual é o conselho que eu dei para você? Vamos ver como é que ele refuta cada um dos argumentos? Olha só. A primeira. Os melhores como tais são mais dignos do amor, mas por terem caridade mais perfeita são mais amantes. Proporcionalmente, porém, ao amado, pois o melhor não ama, ao que lhe é inferior, menos do que este merece. Ao contrário, o menos bom não chega a amar ao melhor o quanto ele merece. Veja, a objeção é o próprio Santo Tomás refutando o argumento anterior. Segunda, como diz o filósofo no mesmo lugar, aqui ele está explicando melhor a citação que ele coloca lá. Os homens querem ser amados na mesma medida que querem ser honrados. Assim como a honra é prestada a alguém como testemunho do bem que ele é honrado, assim o amarmos a outrem é prova de que há nele algum bem, pois só é bem é amável. E aí continua desenvolvendo o raciocínio. Terceira, certos amam por serem amados, não que o ser amado seja o fim do amar, mas a via conducente do amar. Só nessas refutações nós já entendemos o que ele quer dizer. Consiste muito mais da caridade amar do que ser amado. Aquele que possui a caridade está muito mais preocupado em amar do que propriamente em ser amado. E aí ele dá a solução. Amar é próprio da caridade como tal, pois sendo uma virtude, essencialmente se inclina para o seu ato próprio. Ora, o ato próprio da caridade do amado é amar e não ser amado.
Então, qual é a explicação que ele dá e vai desenvolver aí? Cada virtude tem um ato próprio. Qual é o ato próprio da caridade? Amar. Não é ser amado. Cada virtude possui um ato próprio. Lembra da razão de finalidade, da natureza de cada coisa? Olha como o método tomista exprime o seu pensamento. Então, como que ele respondeu isso? Entendendo a natureza, a verdade da caridade. Qual é o ato próprio da caridade? Amar, não é ser amado. E assim é que ele desenvolve esta questão. Meus queridos, eu espero que depois dessa aula você tenha se apaixonado um pouquinho mais por Santo Tomás, que você tenha um pouquinho mais de desejo, de curiosidade, de conhecer o seu pensamento, de se familiarizar, por que não, com a Suma Teológica. Começa dando um download lá dessa versão um pouco mais simples e quem sabe lendo ali o tratado sobre os sacramentos, sobre as virtudes e na medida que você for se apaixonando, quem sabe se aprofundar neste que é um grande santo, mas também um grande pensador da história da humanidade, não apenas do cristianismo. Precisamos redescobrir o valor da filosofia cristã. Melhor conhecer Santo Tomás e principalmente dá-lo a conhecer é fazer apostolado da verdade, do amor e da caridade. Que Deus te abençoe. Boa continuação de congresso.